Falo ainda sobre o São Paulo e o terceiro escândalo nos últimos dias envolvendo venda de ingressos com mais um dirigente participando. Te explico ainda sobre o futuro de Coutinho, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar agora sobre o futuro de Coutinho nessa sexta-feira. Vasco e Coutinho assinaram a rescisão do contrato de forma amigável. O vínculo se encerrava em junho e as partes optaram por quebra desse vínculo a pedido do jogador. Para onde vai o meio atacante de 33 anos de idade? Essa é a grande pergunta que tem sido feita. A pessoas próximas, em outros tempos, o Coutinho garantiu que não jogaria em outro clube brasileiro que não o Vasco. Se essa máxima continuar valendo, dá para imaginar que ou o Coutinho se aposenta ou deve jogar nos Estados Unidos. O Los Angeles Galaxy é o maior interessado em sua contratação. O Galaxy, que recentemente inclusive comprou 2 vagas de estrangeiros de times rivais, para ter a possibilidade de ir ao mercado. O Coutinho é aguardado no Galaxy desde o fim do ano passado. Tudo por causa da lesão de Riqui Puig, ex-jogador do Barcelona. Ele teve a segunda lesão grave em um joelho e vai precisar ficar bastante tempo fora. O processo de convencimento ao Coutinho começou há algum tempo atrás, incluindo inclusive a participação de Gabriel Peck, que já foi jogador do Vasco. Ele passou as melhores referências possíveis do clube americano para o jogador. Agora é aguardar, e assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Fui o primeiro a informar que o LA Galaxy estava super interessado com proposta oficial pelo jogador. Preciso te contar sobre o terceiro escândalo envolvendo venda de ingressos com personagens diferentes e importantes do São Paulo. Para fazer a ordem cronológica da coisa, Mara Casares, ex-esposa do então presidente do Tricolor Júlio Casares, e Douglas Schwartzman, diretor da base, foram flagrados num áudio conversando sobre a venda de ingressos clandestinamente de um camarote do São Paulo. Esse episódio resultou na queda de Júlio Casares da presidência. Nessa semana surgiu a informação de que Cristina Macis, filha do atual presidente Harry Macis, também vinha fazendo uso da venda de ingressos do camarote destinado ao então vice-presidente Harry Macis. Ela vendeu ingressos para jogos do São Paulo e para shows que foram realizados no estádio do São Paulo. Nessa sexta-feira, inclusive, rolou uma reunião do Conselho Consultivo para tratar sobre o tema. Já te explico essa história. Quero contar que Olten Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, também é alvo de mais uma polêmica envolvendo venda de ingressos. O UOL teve acesso a um áudio em que um filho de um amigo do Olten Aires negocia a venda de ingressos em nome do presidente do Conselho Deliberativo. O Olten Aires já garantiu que vai resolver esse problema, que ele não tem participação nenhuma, mas é um grande escândalo, uma enorme vergonha que o São Paulo tenha dirigentes e conselheiros que ganhem em cima do clube às custas de venda de ingressos de forma ilegal. Me lembrei de uma declaração de uma pessoa da Polícia Civil afirmando que o Morumbi se tornou um grande caça-níquel, e isso é verdade. E pelo jeito inclui gente de situação, de oposição, uma grande lástima. Na reunião do Conselho Consultivo dessa sexta-feira, que foi convocada para discutir o futuro de Harry Macis, o presidente afirmou que em hipótese alguma pedirá demissão, não vai renunciar e fica pelo menos até dezembro. Embora o São Paulo já tenha anunciado por meio do seu Conselho Consultivo a criação de 2 sindicâncias, uma interna e outra externa, para avaliar se o Macis teve participação nessa venda de ingressos da filha. Também está sendo definido uma redução na distribuição de ingressos de cortesia para diretores e conselheiros. Uma vergonha. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para opinar a respeito do tema, beleza? Então, uma curiosidade, rolou hoje à tarde, daqui a pouco eu vou falar mais sobre o tema, uma reunião no Conselho Consultivo, uma reunião de membros do Conselho Consultivo do São Paulo, tá? Essa reunião aconteceu no escritório de um dos membros do Conselho Consultivo. E torcedores do São Paulo tiveram acesso ao endereço e ao horário do evento. Carlos Miguel Aidar passou uma situação meio delicadinha. Teve torcedor que foi na cara do Aidar e falou: você é ladrão, você é safado, entre outras cositas mais. Não conseguiu confirmar, mas imagino que o Júlio Casares não tenha comparecido, até porque mal se falou dele e não tinha aqui mesmo, né? Eu acho que Casares e Aidar nem deveriam fazer parte de conselho consultivo nenhum, depois de renunciarem à presidência para evitarem impeachment. Não acho normal, não acho natural
que eles continuem participando da vida política do São Paulo. O soberano tricampeão. Nicola, é verdade que o Casemiro teve oferta do São Paulo e ele aceitou? Várias pessoas falando. Soberano, essa informação surge na Turquia, de um jornalista chamado Ekrem Konur. Aí você deve estar se perguntando, mas peraí, o que um jogador brasileiro que atua na Inglaterra é especulado no futebol brasileiro? Como é que um jornalista da Turquia estaria sabendo dessa informação? Enfim, esse é o tipo da coisa que até poderia ser resolvida se o cara tivesse boas fontes e tal. O grande problema, cara, talvez seja eu, mas toda vez que o Ekrem Konur publica alguma coisa, são raras as vezes que se confirmam. As únicas que se confirmam são de notícias que ele publica depois que jornalistas brasileiros publicam por aqui e ele republica por lá. O Ekrem Konur publicou hoje, na sua conta no Twitter, que o São Paulo fez uma proposta de 2 anos, e que depois dos 2 anos, o São Paulo ofereceria, já havia oferecido ao Casemiro, a possibilidade de uma extensão, um pós-carreira. Ele se aposenta e continua trabalhando no São Paulo. O Ekrem ainda fala que o Inter Miami era o time americano interessado. Já comecei a estranhar a partir daí, porque o Inter Miami, a informação que eu tenho dos Estados Unidos, de um brasileiro que atua, trabalha lá, é que a proposta boa que o Casemiro tem dos Estados Unidos é do Los Angeles Galaxy, tá? Houve uma reunião virtual, o Casemiro foi apresentado a todo o projeto, gostou bastante, só não quis fechar porque ele prefere continuar na Europa e está aguardando por propostas de lá. Pois bem, sobre o Casemiro e o São Paulo, entrei em contato com o dirigente do São Paulo. Vou até ler a troca de mensagens, que foi bem rápida, que aí eu acho que já dá para matar de vez. Ó, eu mandei o print da postagem do Ekrem Konur, e perguntei assim, você tem algum fundo de verdade que o São Paulo ofereceu 2 anos de contrato para o Casemiro? Vocês pelo menos fizeram proposta? Mentira. Aí eu falei, vocês nem consultaram? Não, nem consultamos. E aí, só para completar, a informação que o São Paulo tem é de que o Casemiro nem cogita voltar ao Brasil, nesse momento. Até por isso, São Paulo nem avançou. Casemiro, quando voltar ao Brasil, vai dar prioridade ao São Paulo. Isso é meio líquido e certo, tá? Mas não vai ser por agora. Nicola, qual a possibilidade de o Coutinho ser jogador do São Paulo? A informação que eu tenho é nenhuma, tá? O Coutinho tem sido especulado em muitos clubes, mas mais por torcedores do que propriamente pelos dirigentes. E nem sei se haveria necessidade do São Paulo, não sei. Pelo que eu entendi também, conversando com o Rui Costa, chance nenhuma. Do meu São Paulo. Estava falando sobre o Casemiro agora, né? O São Paulo anunciou nessa sexta-feira a renovação do contrato de forma oficial com o Luciano. O novo vínculo só se encerra em dezembro de 28. O Luciano passa a ter salário superior a R$1 milhão mensais. Luciano que já foi mal avaliado pela diretoria por ser um cara muito reclamão, um cara que contesta muito, mas a verdade é que enquanto todo mundo no São Paulo se machucava, era o Luciano quem estava dando a cara a tapa. Então dá para dizer que essa renovação é justa, né? Para repercutir uma informação que vem da Europa, o jornalista chamado Ekrem Konur, que trabalha na Turquia, afirma que o São Paulo fez proposta oficial por Casemiro. Segundo a apuração do jornalista, o Casemiro tem uma oferta de 2 anos com a possibilidade de extensão pós-carreira para ocupar um cargo no São Paulo. Algo bastante comum no mundo do futebol. O atleta se aposenta, mas passa a ocupar um outro cargo, basicamente como o Rafinha está fazendo agora no tricolor paulista. Segundo o Ekrem Konur, o Inter Miami é outro interessado no jogador. Confesso que já achei estranho. Primeiro porque já noticiei para vocês que o clube americano super interessado no Casemiro é o Los Angeles Galaxy, com proposta oficial, projeto gigante. Casemiro só não aceitou porque tem a intenção de jogar na Europa e está à espera de ofertas do velho continente. Mas fui checar antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol. Mandei o print da notícia para essa minha fonte no departamento de futebol tricolor. A pessoa assegurou que o São Paulo não fez proposta, nem sequer sondagem, porque sabe que o Casemiro não pensa em voltar ao Brasil tão cedo. E quando voltar, dará preferência ao tricolor por toda a relação que ele estabeleceu nos tempos de categoria de base e também elenco profissional. Só para arrematar em relação ao São Paulo, Tricolor anunciou em suas redes sociais que Luciano renovou seu contrato até dezembro de 2028. Belo reajuste salarial, é mais um dos atletas ganhando acima de R$1 milhão por mês. O que você pensa sobre as notícias que eu contei? Depois da saída de Júlio Casares, que precisou renunciar para não sofrer impeachment, mais um escândalo no São Paulo. Harry Macis virou alvo de uma investigação interna.
Tudo por causa da sua filha, Cristina Macis, que teria vendido algumas centenas de ingressos de um camarote destinado ao vice-presidente. Vale a lembrança de que Harry Macis, antes de assumir o lugar de Júlio Casares, ocupava o cargo de vice-presidente e tinha direito a um camarote da vice-presidência. Consegui apurar que 1.514 ingressos podem ter sido vendidos entre 2021 e 2024, enquanto o camarote esteve à disposição do Harry Macis. Esses ingressos teriam sido vendidos por sua filha para shows e jogos do São Paulo. Inclusive, o pessoal da oposição procura por imagens da filha vendendo ingressos para 3 cambistas diferentes em um posto na Avenida Jorge João Saad, que dá acesso ao estádio. Há ainda um áudio em que a filha afirma que se esse episódio vazasse, o pai dela seria obrigado a renunciar à presidência. Tudo isso chegou às mãos de Outen Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, que exigiu uma reunião às pressas do Conselho Consultivo. Na tarde dessa sexta-feira, o Conselho Consultivo se reúne para avaliar a gravidade do caso. Há quem imagine que o episódio pode ser levado para a polícia e também para a Comissão de Ética do São Paulo. Procurado, Harry Macis disse que os culpados têm de ser punidos e, se isso envolver sua filha, haverá punição para ela. O grande ponto é que os supostos ingressos vendidos de shows e também de jogos de futebol do São Paulo seriam vendidos por um camarote que era dele ou de propriedade dele enquanto vice-presidente. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Ao que parece, a situação do São Paulo está bem longe de se tornar tranquila. O que você pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Então é isso aí, galera. Ficamos com o giro de notícias do São Paulo, notícias atualizadas do Tricolor Paulista. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo e dá uma olhada também no nosso YouTube Shopping. Deixa no comentário também a sua opinião do jogo de hoje do São Paulo contra o Bragantino. A minha vai ser de 2-1 e eu tenho certeza que o São Paulo vai ganhar essa também. Valeu por assistir até aqui, até a próxima, tchau, tchau.